Fala aí, galerinha. Eu fiz uma palestra na última sexta-feira falando sobre as tecnologias que a gente usa para home office, né? Nesse momento de isolamento social, muita gente trabalhando de casa. Muitos empresários, gestores, autônomos estão meio perdidos do que podem utilizar para isso. E quando eu falei sobre isso na palestra, muita gente pediu para eu gravar o vídeo, porque eu não pude participar. Então, estou fazendo esse vídeo especial para falar sobre 12 ferramentas aqui para vocês, tá? Por que eu resolvi falar sobre isso? Eu acabei usando muitas ferramentas para home office, porque em 2015, quando eu engravidei, a gente estava no Rio com não era uma pandemia, né, mas uma epidemia de Zika. E a Zika ela é uma doença de muito risco para o feto, então as grávidas que pegavam Zika, muitas vezes as crianças acabavam nascendo com microcefalia. E por conta disso, nesse período eu já tinha empresa, a gente trabalhava bastante com foco em e-commerce, prestando serviço na agência digital. E eu passei a trabalhar bastante de casa, fazer trabalho remoto, parei de ir para o escritório. Então, eu engravidei em junho, quando foi em julho eu descobri sobre esse problema da Zika, começaram os primeiros casos, eu passei quase toda a gestação trabalhando de casa e sem visitar muitas pessoas, sem ir nos locais em que eu sabia que tinha muitos casos ali, contaminação pelo mosquito, tá? E aí eu passei a utilizar diversos tipos de ferramenta, embora eu já utilizasse muitas, porque eu sou de computação, né? Sou desse meio digital, sempre tive negócio digital, então eu sempre tive também a preocupação de ter muito backup. Na minha época de faculdade eu acabei perdendo muita coisa, eu lembro que eu precisei refazer, foi lá em 2006, tá? Meu projeto final. Eu lembro que a gente fazia algumas coisas e às vezes caía a rede do computador da faculdade, a gente acabava perdendo. Então eu passei a sempre utilizar backup. Na época a gente não tinha o que hoje é chamado de cloud, né, que são essas hospedagens pela internet que a gente tem disponível, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Então antigamente a gente utilizava disquete, pendrive, hoje em dia não, a gente tem tudo via internet mesmo, que facilitou muito o trabalho, né? Então, eu vou passar para vocês essas ferramentas. A primeira que eu quero falar, número 1, é sobre o Trello. Trello. Depois eu vou deixar por escrito para vocês aqui, para vocês conseguirem achar de forma mais fácil na internet, tá? O Trello, ele é uma ferramenta de gestão de tarefas. Então, para quem costuma anotar ali numa agenda o que tem que fazer durante o dia, depois ir riscando. Para quem usa post-it, alguns de vocês já devem ter visto algumas imagens com post-it colados na parede e as pessoas vão movimentando, né? E aí a gente tem quem trabalha com gestão de projetos fala muito sobre ferramentas de metodologia ágil, ali dentro do Kanban e etc., que a gente utiliza para fazer esse controle. E aí o Trello, o que ele permite você cria quadros, você pode ter um time ali dentro, então você convida as pessoas que trabalham com você, coloca ali dentro, e aí você cria os quadros e as tarefas. Então normalmente eu crio um quadro para as tarefas que eu estou a fazer, fazendo, feito, algumas vezes pendências, informações, tá? E aí eu vou colocando cada tarefinha. Então, por exemplo, olha, hoje eu tenho que enviar e-mail para os meus clientes divulgando o novo vídeo que eu botei dentro do YouTube. E aí, isso é uma tarefa que tem uma data, eu posso estipular ali qual é o prazo que eu tenho para terminar, eu posso estipular quem é a pessoa que vai fazer, posso criar checklists, porque uma tarefa ela pode ter às vezes várias subtarefas, então eu crio um checklist dizendo tudo que eu vou precisar fazer ali dentro para completar aquilo. E depois que eu termino, eu vou movimentando. Então, era fazer, quando eu começo a fazer um move para o quadro de fazendo e depois eu finalizo para o quadro de feito. Então, para a gente fazer toda a organização do que a gente tem de tarefa, do dia, dos meus projetos, é muito útil ali dentro. Depois eu quero falar para vocês sobre o Google Calendar. Por quê? Também serve para a gente fazer organização, né? Como vocês estão trabalhando de casa, muitas vezes vocês têm que fazer reunião de cliente, ligar para cliente, conversar com algum funcionário, fazer reunião com funcionário online. E aí é interessante vocês utilizarem o Google Calendar para vocês fazerem o calendário mesmo dessas reuniões, tá? Ou às vezes colocar um dia de pagamento da sua empresa. E o interessante do Google Calendar é que você pode sincronizar com o seu celular. Então você passa a receber notificações no teu próprio celular, tantas horas antes daquele evento acontecer, tantos minutos, como você quiser organizar. E isso te ajuda muito a não perder nenhum evento que você tenha, né? O terceiro
ponto, na verdade, de falar sobre 3 ferramentas ao mesmo tempo. E elas são ferramentas para você fazer armazenamento de arquivos, tá? Então a gente tem o Google Drive, a gente tem o Dropbox e a gente tem o OneDrive. Eu gosto muito do Google Drive, tá? Para que serve? Quando eu falo de armazenamento de arquivo, é aquilo que eu falei, de eu fazer um backup ou sempre ter arquivos disponibilizados na minha internet, no meu cloud. E através desses arquivos eu consigo trabalhar de qualquer local. E aí o interessante também, por exemplo, o Google Drive, eu posso compartilhar esses arquivos com pessoas da minha equipe, com clientes. Posso compartilhar só de uma forma que seja leitura, ou eu posso permitir que as pessoas editem. E aí você consegue editar o arquivo, o documento, ao mesmo tempo. Isso é bom pra caramba, gente. Às vezes eu preciso que um documento seja escrito por diversas pessoas da equipe e vai todo mundo trabalhando ao mesmo tempo. E no final eu consigo ainda ver o que cada um está escrevendo ali junto comigo, é bem interessante. Por que eu prefiro o Google Drive? Ele te dá já uma quantidade gratuita, tá? O OneDrive, embora seja teoricamente muito bom, você usando no seu computador de casa, ele já vai automaticamente sincronizando, passando tudo para o OneDrive. Na verdade, eu nunca tive uma experiência muito boa, nunca funcionou tão bem assim quanto eles vendem a história. Então eu tentava sincronizar, no final do dia não tinha sincronizado, quando eu tentava pegar o arquivo para usar em outro computador não estava funcionando legal, estava uma versão antiga, então já não gostava muito bem dele. O Google Drive ele tem versões parecidas, aplicativos parecidos com Word, Excel, PowerPoint, então é bem legal também que vocês vão conseguir utilizar os mesmos recursos que vocês já estão acostumados a utilizar no seu computador tradicional, tá? E o Dropbox, ele já é bem utilizado, por exemplo, quem trabalha com fotos, fotógrafos vão te enviar normalmente via Dropbox as fotos que você tirou, mas você vai precisar ter uma conta já e provavelmente pagar um valor mais alto para disponibilizar isso, tá legal? Outra ferramenta que eu tenho para falar para vocês é o TeamViewer. O TeamViewer ele é uma ferramenta que permite que você faça acesso remoto a diversos tipos de computador. Então você instala uma versão no seu computador de casa e você diz que você é um servidor e uma pessoa instala na casa dela. Por exemplo, o meu sogro, a gente normalmente precisa fazer acesso remoto lá na casa dele porque ele acaba tendo alguns problemas de computador e a gente mora bem longe. Então a gente fez essa instalação e aí quando ele está precisando a gente entra. Ele tem que me dar uma senha, então ele abre o TeamViewer quando ele quer que eu entre, aparece uma senha para ele, ele me fala isso e aí eu entro aqui no meu computador, digo qual é o computador que eu quero entrar, coloco essa senha e ele me permite acesso. E aí a gente brinca que parece um fantasminha, né? A pessoa que tá olhando, tá vendo tudo mexendo sozinho, acontecendo, é meio engraçado para a primeira vez que você vê. Mas é um recurso muito útil mesmo para você fazer esse acesso. Então assim, a gente está trabalhando de casa. Às vezes eu deixei algum arquivo no escritório, eu tenho um sistema que só funciona no meu escritório e eu preciso acessar, eu posso pegar e fazer esse acesso daqui diretamente lá no meu escritório. Então é um recurso bem legal. Esse sistema ele tem a versão gratuita e a versão paga, depende um pouco para que você vai utilizar. Se eu sou uma empresa de TI que eu quero dar suporte para os meus clientes e eles me pagam por isso, eu tenho que contratar uma versão paga desse sistema, tá? Então, depende se você vai fazer uso profissional ou uso pessoal. Se, por exemplo, eu quero utilizar mais para estudar ou eu quero utilizar para pegar informações de um outro computador que seja meu, você consegue utilizar uma versão gratuita. E vai ser muito útil também para vocês, tá? E aí uma pergunta que normalmente me fazem é, Érica, mas se eu preciso da senha, como é que eu vou acessar o meu computador do escritório? Como é que eu vou abrir lá? Na verdade, o que você faz? Alguns computadores você consegue configurar para acessar diretamente, sem ter que sempre colocar essa senha, tá? E aí você tem que manter o TeamViewer aberto para que você consiga acessar esse recurso. Existe sempre uma preocupação de segurança, então assim, ele é um sistema bem seguro. Eu, sinceramente, não gosto de deixar ele sempre aberto. Eu deixo ele aberto quando eu sei que eu vou precisar acessar esse recurso. Então, se você sabe que durante essa semana eu vou estar trabalhando de casa, deixa o TeamViewer aberto no seu escritório direto para você conseguir acessar. Agora, se você sabe, não, essa semana eu estou mais tranquila, vou trabalhar só do escritório, mantenha ele fechado, tá? Outro recurso que vocês têm, vou falar de 3 ferramentas juntas também, que são ferramentas para a gente fazer reuniões online, tá? Então, a gente tem o Zoom, o Google Meet e o Skype.
Essas 3 servem para você conseguir falar com uma ou mais pessoas ao mesmo tempo e vocês conseguem fazer reunião com a sua equipe, com seus clientes, etc. Eu sempre usei muito porque, na minha opinião, assim, como eu sou uma pessoa de muita tecnologia, eu acho que muitas vezes reuniões presenciais, quando você está distante para visitar um cliente, etc., acaba perdendo produtividade. Então, eu já passei por muitas situações de visitar cliente, o cliente me deixar 1 hora em espera. Às vezes eu viajava de um estado para o outro para ir visitar um cliente, o cliente me deixava em espera por 1 hora e só falava comigo por 15 minutos. Então, eu gastei muito dinheiro para fazer essa viagem, para ficar esperando, deixei de estar trabalhando, então perdi dinheiro porque eu não estava trabalhando, estava ali aguardando, enquanto na verdade a gente podia só utilizar uma ferramenta online para fazer essa conversa que me ganhava muito tempo, né, e habilidade ali com o cliente. Então, o Zoom e o Hangout Meet, eles são ferramentas que normalmente, às vezes ele tem um oferecimento que a gente chama de freemium, ou seja, ele te oferece uma parte gratuita, mas a partir de um determinado momento de necessidade você começa a pagar. Então, às vezes ele deixa que você conecte com 1 ou 2 pessoas, mas se você precisar de acessar mais pessoas dentro de uma reunião, você vai ter que fazer um pagamento. Ou, às vezes, sempre você tem que pagar, e aí não tem nenhuma opção free. O Skype, por exemplo, ele te dá um recurso de 1 a 1 muito mais fácil. O WhatsApp também pode ser utilizado para isso, né? Quem utiliza esse recurso, né? Os brasileiros utilizam bastante o WhatsApp, você consegue falar bastante um com o outro por vídeo, por áudio e etc. Então é bem útil também. E o Skype, ele tem o pessoal e ele tem o Skype for Business. Então vocês também têm esse recurso diferenciado que vocês não vão precisar pagar para utilizar. E aí a gente tem também o Slack, que é outra ferramenta. O Slack, ele já é uma ferramenta que a gente fala que é de comunidade. Há pouco tempo eu li uma matéria até dizendo que no Brasil estão tendo alguns processos trabalhistas de pessoas reclamando que as empresas acionam em qualquer horário via WhatsApp e isso é proibido, você tem que falar com o cliente só durante o horário comercial. Então, se você utiliza uma ferramenta específica de comunidade, a pessoa só vai entrar naquela ferramenta durante o horário de trabalho normalmente, ela não vai ficar toda hora olhando. E aí você não, mesmo que você esteja trabalhando fora do seu horário, você que é dono, gestor, autônomo, você pode meia-noite deixar uma mensagem lá, mas o seu funcionário, ele só vai falar com você durante o horário que ele realmente deveria estar trabalhando. Então é muito melhor. E aí ali dentro do Slack também é bom que você consegue rastrear as informações. Então um funcionário pode perguntar, gente, qual é aquele arquivo mesmo que eu, com procedimento ABC? E aí outra pessoa respondeu. A próxima vez ele não vai te perguntar de novo, ele vai procurar essa informação lá dentro do sistema. Né? Você consegue citar as pessoas, direcionar uma mensagem privativa ou em grupo, consegue criar times diferenciados. Então você pode ter um time só para o financeiro, um time para o administrativo, outro para o seu pessoal de marketing, tecnologia e tudo mais. Então é bem interessante também criar toda essa estrutura para você conseguir organizar toda a comunicação dentro da tua empresa, tá? E depois, mais 2 ferramentas que são super interessantes também, são o ClickSign e o DocSign. Com essa quarentena, você não está indo visitar clientes para coletar um contrato. Né? Então, mesmo que você feche um negócio, como é que você vai fazer para assinar um contrato com esse cliente se você não está podendo encontrá-lo? Então, existem essas ferramentas em que você consegue fazer uma assinatura digital de um contrato entre você e um cliente, você e um funcionário, você e um prestador de serviço. São ferramentas que elas são autorizadas para se utilizar, tá? Consulta sempre no site, consulta o seu advogado para perguntar, mas elas são legais porque ela identifica se o e-mail de quem está assinando é realmente aquele e-mail que foi colocado e ela grava o IP de onde também, da pessoa que assinou. Então você consegue ter muito mais verificações de informação de CPF, etc, para dizer que realmente quem assinou foi aquela pessoa e tem que ter testemunha também, que é legal. Então, no Brasil a gente usa bastante o ClickSign e nos Estados Unidos bastante o DocSign. Tá? Então, são mais 2 ferramentas que são super interessantes que vocês podem estar utilizando durante esse período que se trabalha de casa. E galera, curtam aí o canal, se inscrevam para vocês receberem a informação, compartilhem também e se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, se você tiver algum assunto que você acha interessante, queira que eu fale, deixa aí direitinho, que eu vou estar gravando mais vídeos e vou deixar aqui todo tipo de informação para vocês, viu?
Beijão e a gente se fala logo, logo. Tchau, tchau.